Porque somos, pensamos como pensamos e agimos como agimos. Eu sou Jorge Fritcher, trabalho com astrologia, faço mapas astrológicos de relacionamento, mapas astrológicos da busca do autoconhecimento, mapas de bebês. Trabalho com psicoterapia, constelação familiar e programação neurolinguística, ressignificando memórias, dando um novo sentido, um novo significado. Você não muda o que aconteceu, o que dá a oportunidade que o teu cérebro interprete o mesmo fato de uma forma diferente. Porque somos como somos, pensamos como pensamos e agimos da forma com que agimos. Nós somos compostos dos 4 elementos: água, terra, ar e fogo. Esses elementos estão distribuindo de uma forma dentro do nosso mapa astrológico, nas nossas células, em função do propósito que nós viemos cumprir aqui na Terra. Então não adianta, muitas vezes nós queremos impor o nosso propósito para o outro, quando aí isso vai gerar um conflito na outra pessoa. Nós precisamos respeitar a outra pessoa da forma com que ela é. Porque todos os elementos com que nós somos compostos nos faz agir dessa forma. Nós somos, quando tu nasce, por isso que no mapa astrológico é fundamental o horário de nascimento. Porque quando tu nasce, o que acontece? O céu tem planetas, estrelas, a lua, o sol, tudo está naquele momento onde que ele está, em que grau ele está no teu mapa astrológico. Isso vai determinar que partículas de íon façam parte das suas células. Estão nas tuas células. E as partículas de íon elas atraem situações ou elas afastam situações. Por que eu atraio determinadas pessoas ou por que eu afasto pessoas? Por quê? Porque são as minhas partículas de íon não estão em harmonia com aquela pessoa. A pessoa não tem condições de fazer parte das tuas frequências. Vamos dar um exemplo de um chá antioxidante. As nossas células, elas têm elétrons, e os elétrons sempre vêm aos pares. O elétron é o aspecto feminino. Ele está em diferentes lugares ao mesmo tempo. E a mulher consegue fazer várias coisas simultaneamente. A mulher é o elétron, ela tem mais carga elétrica de elétron. O elétron é uma carga elétrica negativa. Eu disse carga elétrica. Não estou dizendo que a pessoa seja negativa, estou falando de carga elétrica. Você precisa ter as duas cargas para produzir energia. É o Sol, a Lua, a mulher é o elétron, é a Lua, o homem é o Sol, é o próton. Então elas são partículas que são necessárias, uma sem a outra não tem utilidade nenhuma. Elas precisam caminhar juntas. O aspecto masculino e o aspecto feminino, o Sol e a Lua, é a natureza assim. Não adianta a gente querer fugir disso, querer criar outras teorias, não adianta. Tem o Sol e tem a Lua, são partículas de elétron que estão dentro da gente. Vem o homem aqui criar teorias que sem pé, sem cabeça, não faz sentido algum. Quando tu toma um chá antioxidante, como eu estava falando, o elétron está nas tuas células. Tu toma um chá antioxidante porque o elétron sempre vem aos pares. E quando tu toma o chá, tu procura harmonizar o elétron, tirar a oxidação. Porque quando ele oxida, ele vai roubar um par de um outro elétron. E o outro do outro, se cria uma desarmonia de elétrons e a pessoa fica doente. Ou ela desarmoniza psicologicamente, ela fica desarmônica psicologicamente. Vou dar um exemplo aqui. Se tu tem Marte no teu mapa, aliás, todos os mapas têm Marte, planeta Marte, quando tu nasce, Marte está em algum lugar passando no teu mapa astrológico. E se ele estiver em oposição a Júpiter, por exemplo, num ângulo de 180 graus, os dois estão medindo forças. E o que faz? Um tira uma partícula de íon do outro. E o que acontece? Muda o comportamento da pessoa. Quando Marte te dá abundância, quando Júpiter te dá abundância, e quando Marte te dá força, dá ação, te dá vigor, ele enfraquece os dois, eles estão em conflitos, e rouba uma partícula de íon. E aí altera o teu comportamento, pode ficar muito agressivo. Se eles estão em conjunto, também pode se tornar agressivo, porque tu agrega um elétron, um íon em cada um, te dá excesso. Estão em oposição, te dá falta. Ou tem excesso ou tem falta.
Como eu posso estar harmônico num ângulo de 120 graus ou num ângulo de 60 graus? E aí, como é que eu trabalho isso para que eu possa harmonizar isso? Eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Esses são os meus conflitos. Porque senão, quando falta um íon nas tuas células, uma partícula de íon, altera o teu comportamento. Tu pega a Lua, por exemplo, se ela está em oposição ao Mercúrio, por exemplo. O Mercúrio é a tua comunicação. Se a Lua está em oposição a Mercúrio, ela te rouba. A Lua te rouba uma partícula de íon do elétron, de Mercúrio, que está nas tuas células. Qual é a finalidade do Mercúrio? Ela é comunicação. Se ela rouba uma partícula de íon, tu fala. Tu perde a noção das coisas. E tu não é porque tu quer, é porque essas situações estão roubando partículas de íon nas tuas células. Então, está na tua célula, e a tua célula faz com que tu consiga te comunicar assim ou de uma forma diferente. Então não adianta eu ficar, fulano de tal é isso, fulano de tal é aquilo. Não, isso está lá no mapa da pessoa. Quando tu tira uma partícula de íon, o que faz o íon? Ela traz as situações para a minha vida ou elas afastam. Se as partículas, se a Lua estiver num ângulo de 60 graus ou num ângulo de 120 graus, ela vai harmonizar a comunicação da pessoa. Se ela está em oposição, ela rouba, ou se ela está junto, ela dá um excesso de íon. Você vai ser excesso na comunicação, você vai atrair situações de excesso, ou de não busca excesso. Então, se ele roubou, tu vai atrair situações de oposição. Se está em oposição, se está em conjunção, dá excesso. Se está em oposição, dá carência. Então, se está em 60 graus ou 120 graus, harmoniza as tuas partículas de íon. E isso muda o teu comportamento. Então, nós somos como somos a partir do mapa que nós temos. Nós nascemos assim. Então, o que eu preciso harmonizar esses elementos são partículas de íon. E eu atraio situação, eu afasto situação. Atraio pessoas ou afasto pessoas da minha vida. Por quê? Porque as minhas células estão fazendo eu ter esse tipo de comportamento. Eu espero que eu possa ter contribuído e esclarecido isso para a importância da gente entender as pessoas como elas são e respeitar como elas são. Ninguém é como é porque quer. É porque isso que está acontecendo é um reflexo do que está nas nossas células. Isso nos faz ter determinado tipo de comportamento. Eu posso trabalhar isso dentro do meu propósito. Não adianta fugir do propósito. Preciso sempre ter como princípio o propósito. Se eu fujo do propósito, vai desarmonizar também. Obrigado a ti que curte, compartilha, que assiste meus vídeos. Obrigado, obrigado, obrigado.